Hoje tem Mengão, hoje tem jogo do Mengão, Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias desta quinta-feira, dia 3 de agosto de 2023. Hoje tem jogo do Mengão, hoje tem jogo do Flamengo, nação, vocês estão ligados, né? O Flamengo ainda joga futebol, o Flamengo ainda é um clube que tá nas principais competições esse ano, ainda estamos bem na Libertadores América, estamos na final da Copa do Brasil, estamos na vice-colocação do Campeonato Brasileiro, então tá na hora de espantar toda essa energia negativa, espantar todo esse troço ruim que veio depois da vitória em cima do Atlético Mineiro, pra gente começar a se lembrar da alegria de ser rubro-negro. O Mengão pode contar com a gente que vai ter o Maracanã lotado hoje às 21 horas para o jogo contra o Olímpia. Às 19 horas, eu e a Mirinha estaremos ao vivo com vocês na live de pré-jogo lá no Verdade Vermelho e Preto, tá? A equipe do técnico Tique Arce, também conhecida como Olímpia, chegou ao Brasil ontem, quarta-feira pela manhã, e à tarde os caras já treinaram. O Arce trouxe 24 jogadores para o Brasil e a grande ausência é o atacante Guilherme Paiva, o Guilhermo Paiva, um jovem atacante de 25 anos que nos últimos 24 jogos do Olímpia fez 9 gols e deu 5 assistências. Ele é o grande artilheiro da equipe do Olímpia na Libertadores da América. Ele fez 4 gols na fase de grupos, o que é bom pro Mengão queridão. O cara não veio por desgaste físico. O Arce tentou e esperou o jogador até o último momento, mas não deu para ele vir pro Brasil e, portanto, desfalca a equipe do Olímpia. Agora, o seguinte, se vocês acham que o Arce tá dando mole, não tá não. O Arce mandou o seu auxiliar, Oswaldo Correner, aqui para o Brasil há mais de 10 dias. Nos últimos 10 dias, o Oswaldo Correner esteve acompanhando todas as notícias do Flamengo, tudo que envolvia o Flamengo de Jorge Sampaoli, inclusive foi a Minas Gerais acompanhar o jogo do Atlético contra o Flamengo. Fez vídeo e tudo, e mandou pro Arce. Hoje o Arce assistiu esse vídeo, conversou com o Oswaldo e está preparando a equipe de acordo com as informações que ele recebeu do Flamengo ao longo desses últimos 15 dias. Ou seja, os caras estão levando o jogo a sério, os caras estão focados nesse primeiro jogo de oitavas de final do Olímpia há mais de 15 dias. E nós, preocupados com problemas de bastidores, problemas graves, mas problemas de bastidores. Tá na hora da gente focar nesse jogo, a gente não pode perder o foco, porque o ano começou muito mal, com 5 eliminações, 5 perdas de campeonato, mas pode terminar muito bem. Tem muitas pessoas que estão tentando julgar o Jorge Sampaoli por aquilo que o Dorival Júnior fez. O Dorival Júnior foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores América, mas não tem jeito de cobrar que o Sampaoli seja campeão da Libertadores da Copa do Brasil se a época ainda não chegou. Então calma, vamos analisar o trabalho do Sampaoli pelos trabalhos que ele vem entregando, não pelo que o seu antecessor fez. E eu tenho certeza que mais dia menos dia o Dorival volta ao Flamengo para concluir uma temporada inteira e provar de verdade que é esse técnico bom pra caraca que ele tá mostrando nos últimos anos. Mas agora o momento é de apoio, nação. É de apoiar, é chegar no Maracanã e gritar Mengo, Mengo. É o nome do clube de regatas do Flamengo que tem que ser gritado a plenos pulmões no Maraca hoje à noite. A demonstração de apoio e de carinho tem que ser em cima do Flamengo, para o Flamengo. Só assim a gente vai conseguir sorrir, porque a alegria de cada um de nós, torcedores rubro-negros, é ver o Mengão queridão vencendo. O Mengão venceu, todo mundo fica mais feliz, todo mundo fica mais tranquilo. É isso que a gente precisa hoje, empurrar o clube de regatas do Flamengo rumo às quartas de final da Libertadores da América. Mas não dá pra falar só de coisas boas, né? Nação, é o seguinte, a vida é corrida pra caraca e por isso ontem eu cheguei a falar pra vocês que o Pedro não tinha chances mais de sair do Flamengo porque a janela se encerrou ontem. Só que tem um detalhe, gente, cada confederação coloca uma data para encerramento da sua janela de transferências. Aqui no Brasil, a Conmebol e a Confederação Brasileira de Futebol aprovaram o término da janela de transferências internacionais para o dia 2 de agosto.
Acontece que na maior parte da Europa, essa janela de transferência se encerra no dia 1º de setembro. Quer ver só? Na Holanda, ela se encerra dia 31 de agosto. Em Portugal, também no dia 31 de agosto. Já na Alemanha, na França, na Itália, na Espanha e na Inglaterra, a janela para transferências internacionais, ela se encerra apenas no dia 1º de setembro. Então o Pedro, até o dia 1º de setembro, pode sair do Flamengo. Pedro, Arrascaeta, Gabigol, qualquer um desses jogadores podem deixar o Flamengo para um clube de um desses países que eu levantei para vocês, ou até o dia 31 de agosto, ou até o dia 1º de setembro, tá? Então, o staff do Pedro ainda pode procurar um local para o Pedro poder jogar, sem contar o mundo árabe, que também fecha lá para o dia 1º de setembro. Vamos entender o que está acontecendo com o Pedro hoje, tá? O staff do Pedro, é sempre bom deixar claro, porque assim, gente, o jogador é uma pessoa e essa pessoa tem sentimentos e tem vontades, tá? Até onde eu estou apurando, eu estou conversando, o Pedro jamais quis deixar o Flamengo. O Pedro já passou por um problema parecido, e eu não estou falando da agressão, eu estou falando de banco. No ano passado, lembra? Antes do Dorival chegar e do Bruno Henrique se lesionar. No início do ano passado, o Pedro chegou a dizer que sentaria no meio do ano com o Flamengo para decidir o futuro dele. Nesse meio tempo, o Bruno Henrique se lesionou, ele virou titular e acabou ficando. Esse ano, o Pedro está passando pelo mesmo problema de novo. Só que esse ano eu enxergo a situação diferente e vocês deem a opinião de vocês. O Sampaoli fez 27 escalações diferentes. E o Pedro, nesse tempo, com o Sampaoli, teve a mesma minutagem no mesmo período que teve com o Dorival Júnior. Ou seja, o Pedro foi tão utilizado pelo Sampaoli quanto foi pelo Dorival Júnior. Do meu ponto de vista, não haveria porquê do Pedro se queixar tanto das minutagens que ele vem recebendo com o Sampaoli. Mas enfim, há muito tempo nós fomos o primeiro canal a divulgar que o Pedro estava incomodado. Vocês se lembram disso? Inclusive, vários outros veículos de comunicação que hoje dizem que o Pedro está insatisfeito no Flamengo, hoje, me atacaram lá atrás dizendo que não tinha nada disso, que o Pedro estava insatisfeito consigo mesmo. E não era, né, gente? A gente sabe, a apuração séria é outros 500. O Pedro há muito tempo vem insatisfeito por não ter garantido a vaga de titular no Flamengo. Agora, por que o Pedro acha que tem que ser titular? Por tudo que ele conquistou no ano passado e esse ano. É artilheiro do Flamengo com 26 gols, o melhor jogador da América, foi o melhor jogador da Libertadores da América. Então, assim, tem o Pedro hoje, em cima dele repousa o melhor momento da carreira dele. E ele acha que ele conquistou o direito de ser titular. Em contrapartida, nós temos um Gabriel que não vive o melhor dos seus momentos, mas que goza da confiança do treinador. Então, hoje, dentro do Flamengo, a situação é: ou se obedece à determinação do treinador, e aí vai contra essa birra que o Pedro tem, ou se vai a favor do jogador e contra o treinador. Se for a favor do jogador contra o treinador obviamente vai pedir para sair e o Flamengo vai ter que procurar outro treinador, que é o que muita gente quer. O que vocês esquecem, talvez, é que se o Flamengo tomar partido pelo Pedro, para impor a titularidade do Pedro, o Flamengo vai estar dando um pré-requisito para que outros jogadores façam o mesmo com outro treinador que vier. E aí o Flamengo vai passar a ser uma bagunça ainda maior do que essa que está. Se pode discutir se o Sampaoli é o técnico ideal para o Flamengo ou não. E aí se pode optar por ele ir ou não. Agora, ir contra uma decisão de treinador abre um precedente que não pode ser aberto. Porque senão, outros jogadores vão se sentir no direito de fazer a mesma pressão em cima de um outro treinador. Tem que se respeitar a hierarquia, ainda que se discorde das ordens dadas por ela. E aí o staff do Pedro trabalha diferente. O staff do Pedro, e isso eu narrei para vocês há mais de uma semana, quer o Pedro fora do Flamengo. E aí o staff do Pedro, que não tinha por que tirar o Pedro do Flamengo, agora usa essa situação da agressão para poder tirar o Pedro do Flamengo. Sim, pessoal, de ontem para hoje chegaram novas informações para mim que não paro de apurar o tempo todo. Então o Pedro não quer sair do Flamengo.
o staff do Pedro quer que ele saia. Porque o Pedro está valorizado. Mesmo no banco hoje, o Pedro é valorizado. É jogador de seleção brasileira, disputou Copa do Mundo, tem os melhores números da América do Sul. É hoje o melhor jogador da América do Sul, eleito por jornais, pela própria Conmebol. Então ele tem hoje todas as credenciais para ser bem vendido do Brasil para a Europa ou para o mundo árabe, para onde quer que ele vá. Então antes o staff do cara não tinha como tirá-lo do Flamengo. Agora os caras estão usando a questão da agressão para forçar o Flamengo a negociar. O Flamengo já conversou com o staff do jogador. O Flamengo não vai procurar clube porque não é a obrigação do Flamengo. O jogador vai ter que trazer as propostas para o Flamengo. Então o atleta tem até o dia 1º de setembro na Alemanha, na França, na Itália, na Espanha e na Inglaterra, e até o dia 31 de agosto em Portugal e na Holanda, se quiser ficar nessa meiuca aí, para poder trazer proposta para o Flamengo avaliar a proposta e decidir se vai vendê-lo ou não. Por isso, o Flamengo já começou a procurar atacantes que estejam livres no mercado, porque o Flamengo não pode mais contratar jogadores que estejam com contrato vigente. Então o Flamengo já está procurando atacantes livres no mercado, porque pode sim perder o Pedro agora, desde que o staff do Pedro traga propostas que cumpram as especificações que o Flamengo passou. Valor, algum agregado por desempenho. Ou seja, chegou com a proposta, o Flamengo vai avaliar, se a proposta for boa, o Flamengo vai vender. Graças a um pedido do staff do atleta, o Flamengo aceita ali em torno de 20 a 25 milhões de euros para vender o Pedro, com gatilhos de metas que, se o Pedro cumprir, o Flamengo tem que receber. Então, pessoal, infelizmente, ainda há um resquício de alguma coisa, mas eu quero deixar bem claro. Em toda a apuração que eu fiz em torno do Pedro, ficou bem nítido para mim que todos sabem que o Sampaoli não tem culpa no cartório, que é apenas a oportunidade que apareceu na crise para o staff do Pedro. Vocês sabem que quando um jogador se transfere, o empresário ganha uma grana, o staff ganha uma grana, quase todo mundo ganha uma grana. Então, o momento que o staff está aproveitando para poder levar essa grana é agora. Estão forçando o Flamengo a aceitar. Só que o Flamengo só vai aceitar aquilo que está dentro do escopo que o Flamengo acha ideal para poder vender o Pedro. E independente da venda se concretizar ou não, o Flamengo vai tentar um atacante. Se o Pedro não for vendido, a vida do Pedro tende a ficar ainda pior no Flamengo. Porque se o staff dele não conseguir tirar ele do Flamengo, ele pode passar a ser a terceira opção. Graças ao staff do jogador, que botou na cabeça da família do atleta e dele que o momento de sair é agora. A oportunidade pintou. E aí não tem nada de ser Flamengo. Tem com aproveitar para poder ganhar um cascalho a mais. Essa é a verdade da situação nesse momento. Mas a gente quer ser feliz, e para ser feliz o Mengão tem que ganhar. Eu torço pro Clube de Regatas do Flamengo. Não tem o nome do Pedro, do Gabriel, do Sampaoli, do Braz, do Landim, tem não. Aqui só tem Clube de Regatas do Flamengo. Então, hoje tem jogo do Mengão, oh, oh. Hoje tem jogo do Mengão, oh, oh. E o Gabi, ó, vai meter gol. Vai ter gol do Gabigol. Vai ou não vai, nação? Pra mim, é 3-0 pro Flamengo hoje. E pra vocês, coloquem aí nos comentários. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.